Muitos contribuintes desconhecem o fato, mas a legislação federal garante isenção do imposto de renda incidente sobre aposentadoria, pensão ou reforma para pessoas com doenças graves. A isenção do pagamento do imposto serve para reduzir os gastos dos doentes que vão poder destinar o dinheiro ao pagamento de um plano de saúde, exames, consultas médicas, medicações, por exemplo. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a advogada tributarista Ticiana Landeiro, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite, um prazer tê-la aqui. Bom dia, Ticiana. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Eu que agradeço o convite. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. É isso mesmo. Então, e fico aqui pensando que, antes de mais nada, é preciso saber quais são as doenças aceitas como graves pela Receita Federal para tirar o proveito dessa isenção do imposto de renda sobre aposentadoria, pensão e reforma, não é isso, Ticiana? É isso mesmo, Jefferson, porque apenas as doenças graves que estão listadas na Lei Federal 7.713 de 88 dão direito à isenção, certo? É uma lista até bastante grande, né, mas acho que vale a pena a gente citar aqui algumas doenças, como, por exemplo, o câncer, né, que é a neoplasia maligna, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, pessoas também que sofram com alienação mental, como o mal de Alzheimer, pessoas HIV positivas, pessoas que sofram com cardiopatias graves, tuberculose ativa, enfim, é uma lista grande que, enfim, vale a pena o contribuinte verificar, né, se a sua doença ela está listada para poder fazer jus a esse benefício. E como a gente vê, algumas doenças crônicas, né, doenças que permanecem, inclusive algumas até sem cura, como no caso para portadores do vírus HIV. Agora, me diga uma coisa, no caso, por exemplo, de algum paciente que sara de alguma dessas doenças, ele corre o risco de perder o benefício? Não, Jefferson, mesmo o doente assintomático, ele permanece com direito à isenção, certo? Não é necessário se demonstrar estar sofrendo com sintomas da doença ou demonstrar que houve uma recidiva da doença, nada disso, né? O benefício não pode ser revogado ainda que o doente venha a se curar. O que importa mesmo é que tenha havido um diagnóstico prévio de uma dessas doenças listadas na lei. E como é que faz para manter essa comprovação? Existe algum tipo de fiscalização, algo nesse sentido? Ou a declaração é válida automaticamente e aí se precisa comprovar apenas em caso de malha fina? Como é que funciona isso, Ticiana? Na verdade, a comprovação precisa ser feita apenas no ato do requerimento, né? O contribuinte, ele pode fazer esse requerimento administrativamente ou já ajuizar logo uma ação judicial, certo? A questão do requerimento administrativo é que muitas vezes pode haver algumas dificuldades, como justamente a necessidade de se comprovar que o paciente está ainda sofrendo, está em tratamento, está sofrendo com sintomas da doença, né? Mas no caso de uma ação judicial, por exemplo, a gente consegue fazer com que esse requisito não seja necessário. É preciso, nesse caso, na parte administrativa, o auxílio de um advogado ou o próprio familiar do paciente ou o paciente pode tentar lograr êxito nesse tipo de ação? Não. Na via administrativa não é necessário o auxílio de advogado, mas às vezes podem haver alguns requisitos, né, que a Receita Federal impõe, como, por exemplo, a necessidade de se apresentar um laudo médico oficial, ou seja, um laudo médico elaborado por um médico do INSS, né, para os trabalhadores da iniciativa privada, no caso. E isso, às vezes, é um pouco mais demorado, né, até que se consiga marcar para que seja feita a perícia com o médico oficial. Na via judicial, é possível apresentar o laudo médico, do médico que acompanha mesmo o paciente, né, isso facilita bastante as coisas. Além desses casos em que há isenção do imposto de renda, tratamentos de saúde em geral também têm impacto na própria declaração do imposto de renda. Outras doenças que não são caso de isenção, a senhora pode explicar para a gente como funciona esse tipo de benefício? Não, para o caso da isenção, né, infelizmente a lei é bastante taxativa,
né, e isenções devem ser interpretadas restritivamente. Então, infelizmente, para a questão da isenção, que é o que a gente está tratando aqui, apenas as doenças que estão listadas, né, tanto assim que, por exemplo, foi levado, né, recentemente aos tribunais superiores a questão de se saber se os pacientes que possuem essas doenças graves, mas estão em atividade remunerada, fariam jus à isenção. E, infelizmente, os tribunais disseram que, nesse caso, não, porque a lei tem que ser interpretada de forma restritiva, né? Então, por exemplo, pessoas que sofrem de câncer, mas estão em atividade, não haverá isenção sobre os seus salários, né? Então, funciona dessa forma. E no caso de dependentes, por exemplo, uma pessoa tem como dependente alguém que está com algum tipo de neoplasia. A pessoa que está com a neoplasia, ela é isenta em uma determinada situação do imposto de renda, mas os gastos dessa pessoa no imposto de renda do titular da conta, claro, digamos assim, como é que funciona isso? Também a resposta, infelizmente, para esse caso seria negativa, né? Então, apenas a pessoa mesmo, né, que sofre da doença faz direito à isenção. Então, infelizmente, ainda que os gastos dessa pessoa sejam suportados por outra, né, não haveria nenhum tipo, não haveria isenção para a pessoa que está suportando os gastos, né? A isenção realmente é bem interpretada, né, de forma literal e restritiva. A gente está conversando aqui com a advogada tributarista Ticiana Landeiro sobre essa isenção do imposto de renda incidente sobre aposentadoria, pensão, também reforma, no caso aí de pessoas com doenças graves. E a gente falava no começo aqui, Ticiana, que muitos contribuintes até desconhecem essa possibilidade de isenção. E deixa eu te perguntar, é possível, por exemplo, recuperar o imposto que foi pago nos anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, a formalização desse pedido de isenção? É possível, porque é possível também que muita gente tenha pago imposto de renda com alguma doença grave sem saber que podia estar isento desse imposto, né? Exatamente, Jefferson. Nesse caso, é possível sim pedir a restituição do imposto que tenha sido eventualmente pago, né, já antes da pessoa saber que tinha direito à isenção, mas nesse caso, esse pedido deve ser feito através de uma ação judicial, né? Então, se propõe a ação, no qual vai ser pedido que, além do reconhecimento da isenção, seja deferida a restituição do imposto que foi pago desde o momento em que houve o primeiro diagnóstico médico, certo? No caso de o diagnóstico médico da doença ter sido anterior, ter mais de 5 anos, então haverá uma limitação dessa restituição aos últimos 5 anos, né, que é o que chamamos do prazo prescricional para se pedir uma restituição de imposto. E me diga uma coisa, é possível também essa isenção para contribuintes com doenças graves em outras situações? Por exemplo, para resgate de rendimentos, até de valores mesmo, aplicados em previdência privada. Tem o VGBL, o PGBL. É possível isenção de imposto de renda nesses casos também, Ticiana? É possível sim, né? Houve no ano passado, em agosto de 2021, o Superior Tribunal de Justiça apreciou a questão de se saber se haveria isenção de imposto de renda sobre benefícios e resgates de PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, ou VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. E, felizmente, entendeu-se que sim, há direito à isenção também sobre esses rendimentos, porque, na verdade, tratam-se também, né, de planos de previdência privada. Então, é possível também fazer esse pedido, né, de declaração de isenção sobre esses valores. Maravilha. Ticiana Landeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, advogada tributarista, esclarecendo para a gente esses pontos referentes à isenção do imposto de renda para pessoas com doenças graves. Muito obrigado mais uma vez, bom dia e até uma próxima, Ticiana. Obrigada, eu que agradeço, bom dia. Olha, e se você quiser checar esse nosso papo todo, vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e também no Instagram. Agora são 7h38 na Tarde FM.